Direto da redação. Eu já estou aqui ao vivo em Brasília com o economista Wilson Souza, tomando um cafezinho. Esse café é do Cocô do Jacu, Wilson. Bom dia. Bom dia, meu amigo Roberto. Tomando um cafezinho aqui para acordar, né? Esse é o cafezinho que você já anunciou ele aí no seu programa, né? É o café do Cocô do Jacu. É isso aí que... Wilson, agora o café do Cocô do Jacu não vai blindar prefeitos, não vai blindar municípios contra a escassez de dinheiro em 2025. A previsão aí em Brasília é de menos recursos para as prefeituras, Wilson? Ô Roberto, nós estamos vivendo um momento economicamente no país difícil, né? Você vê que os gastos públicos do governo federal já ultrapassou o número aí de 7 trilhões, né? Então, realmente, vai ser um ano economicamente muito difícil. E o que vai acontecer, né? Você observou que no final do ano passado houve, né, um contingenciamento do STF com relação às emendas parlamentares, né? Houve cortes, e aí liberaram o orçamento, depois bloquearam esse orçamento novamente. Então, vai ser uma guerra, né, uma guerra de nervos aqui em Brasília. E esse encontro que vai ter aqui em Brasília, que, né, todo ano tem aí à frente dos prefeitos, os prefeitos vêm para a sua peregrinação aqui em Brasília, os pedintes, né, vêm fazer os seus pedidos aqui, vai sofrer, porque realmente os cortes vão acontecer, Roberto. As emendas para o ano de 2025, provavelmente, a maioria delas vão ser contingenciadas, vão ser cortadas, vai virar Brasília um muro das lamentações, né? Estamos vendo aí a foto aí dos prefeitos aí em Brasília, e realmente vai ser um chororô, porque, né, com essa questão econômica do país, né, o país economicamente não se encontra, o ministro da Economia Haddad tenta, mas não consegue baixar taxa Selic, o dólar o preço que está, e nós vamos chegar ao final do ano aí, talvez aí, com 13% a 15% de taxa Selic, um dólar 7, enfim, meu amigo, vai ser um ano economicamente muito difícil. E os prefeitos que não se pontuarem aqui para estarem em Brasília, para realmente estar fazendo um trabalho efetivo aqui, vão sofrer as consequências. O fundo de participação pode diminuir, os royalties podem diminuir, nós estamos vendo as operações aí da Petrobras, né? A única empresa, Roberto, a única empresa que opera a questão do petróleo no Brasil, só tem uma empresa. Enquanto nos Estados Unidos tem mais de 30, aqui só tem uma. As perfurações lentas, é um processo lento. Enquanto isso tudo vai acontecer, os municípios e principalmente, Roberto, a população vai sofrer as consequências. O Wilson, a Petrobras ela tem a capacidade de investimento muito grande. E aqui no pré-sal, por exemplo, onde a Petrobras ela descobriu, foi uma descoberta fenomenal de petróleo, vamos reconhecer, porque a tecnologia é de ponta. Você perfurar petróleo na profundidade em que está situado ali o pré-sal, você chegar no fundo do oceano, ainda prospectar 6 mil metros abaixo, e extrair petróleo de boa qualidade a um preço barato, como extrai a Petrobras, é uma grande iniciativa. As empresas, a Shell, elas até tentaram, essas empresas inicialmente, mas como é um custo caro, somente uma empresa estatal ela consegue prospectar petróleo. E o que se discute nesse momento é se a Petrobras tem que ser tão monopolista no momento em que o mundo está passando também por transições, não é? Energética. Agora, você tocando nessa questão de Petrobras e petróleo, está me chamando a atenção para uma coisa, nesse encontro de prefeitos em Brasília. Todo ano, essa marcha de prefeitos, ela faz a marcha nos ministérios, ela vai ao Congresso, mas ela também vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? No Supremo Tribunal Federal adormece uma ação direta de inconstitucionalidade, uma liminar da ministra Carmen Lúcia, que está impedindo a redistribuição de royalties do petróleo para todos os municípios no Brasil. Em algum momento o Supremo deverá julgar essa demanda, Wilson. Vai ser pior ainda se isso acontecer, se o Supremo julgar que a lei que redistribui ela é constitucional e isso implicar em redistribuição de royalties de poços maduros aqui da Bacia de Campos, em que os repasses têm diminuído ano a ano e a produção tem diminuído, e nesse momento evidencia-se o descomissionamento de várias plataformas, Wilson. Roberto, você vê que isso já é um debate antigo, né? Essa redistribuição do royalties de petróleo já vem, é um debate antigo, de alguns anos já vem se falando disso. E agora, como você bem pautou aí, vai acontecer e provavelmente pode acontecer
aqui nesse momento, onde os prefeitos vão estar aqui para esse debate maior, eles talvez vão amplificar, né, essa oratória deles com relação à redistribuição dos royalties. Roberto, falando novamente, né, só da questão da Petrobras, desse novo momento que o mundo vive, né, nós estamos aí vendo os carros elétricos, nós estamos vendo a quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia, nós estamos vendo a IA aí a todo momento sendo colocada em ponta, né, você vê que essa nova IA que veio aí da DeepSeek da China, né, ela simplesmente derrubou a bolsa dos Estados Unidos, né, durante um dia. Então você vê que tudo isso está transformando. Então o que acontece, Roberto? Com a inclusão dos carros elétricos, com a inclusão da tecnologia, o petróleo, daqui a um tempo, ele pode ser algo muito barato. Então o Brasil tem aí, né, no seu subsolo aí, a gente pode morrer com um subsolo rico. E o país não construiu grandes coisas com o petróleo de petróleo. Você vê que Dubai, o que fizeram com Dubai? Pegaram o petróleo lá e transformaram aquela cidade, fizeram uma grande cidade de Dubai. E no Brasil, passa-se anos, passa-se o tempo, o município já recebe royalties há bastante tempo e você não vê grandes mudanças nas cidades, né? Por falta de um planejamento estratégico, por falta de um planejamento realmente voltado, principalmente, Roberto, para a educação do nosso povo, que só a educação vai nos libertar. Então, esse momento, essa transição toda, junto com o momento econômico que o país passa, realmente, eu falei durante as campanhas eleitorais para alguns prefeitos que eu tive aí no Rio, né? Cuidado com o discurso, esse discurso que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir, eu vou sanear, eu vou pavimentar. Falei, calma, porque ano que vem vai ser um ano difícil, vai ser um ano economicamente muito difícil. Então, tudo que você está prometendo pode cair por terra, porque não vai ter recurso. E o fundo de participação pode diminuir. Os royalties, como você bem falou, ainda mais com essa questão da redistribuição, pode diminuir. E o que vai ser dessas cidades que não gerar os seus futuros empreendedores, Roberto? Essas cidades que não estão investindo em educação, Roberto. Sabe o que vai acontecer, meu amigo? Principalmente no estado do Rio, que é o nosso estado do coração, realmente a gente vai passar por uma situação muito crítica, muito ruim. Mas vamos torcer para sempre para o melhor do nosso país, né, Roberto? Que eles venham para cá peregrinar, mas que venham com projetos saudáveis, né? Porque são bem pedintes, Roberto. Eles chegam tudo com o pinche na mão. Eu quero. E o governo prometendo agora. Todo mundo é mentiroso para mentiroso, Roberto. Ninguém tem nada, não vai oferecer nada. Você tá me lembrando aqui é o seguinte, o Wilson é economista, para quem tá no rádio aí, tá nos acompanhando, o Wilson Souza é economista, nesse momento tá em Brasília, tá acompanhando aí os preparativos para o encontro de prefeito. O ano de 2024 foi o ano de eleição, foi o ano da promessa. O ano de 2025, diante desse cenário sombrio que você está traçando, poderá ser o ano da descrença diante de várias cidades. Agora me impressiona essa questão de emenda parlamentar, eu nunca imaginei, porque eu vivenciei essa bacia de Campos, no período do auge da arrecadação. Isso aqui respondeu por 80% da produção de petróleo em todo o Brasil. Então nós estamos falando de cidades aqui que tinham o sexto maior PIB, pequenas cidades, sexto maior PIB do Brasil, PIB per capita, cidades que os prefeitos eram chamados de sheiks do petróleo. Eu nunca imaginei... Capital do petróleo. Eu nunca imaginei que uma década depois só Macaé fosse sobreviver a essa era de escassez, porque Macaé está bombando, está voando, um diferencial, mas eu nunca imaginei que eu fosse assistir prefeitos que até então eram sheiks do petróleo com pires na mão em Brasília mendigando por emenda parlamentar, Wilson. Nunca imaginei que em poucas décadas isso fosse acontecer. Você vê isso, né? A falta de planejamento, como você bem ressaltou aí, o Ebert, que é o prefeito de Macaé, realmente é diferenciado, o cara realmente é muito diferenciado. Macaé continua voando, ele resgatou aquele momento da euforia do royalties, né? Quando aconteceu o royalties naquele primeiro momento, era no governo, se eu não me engano, em Macaé era Silvio Lopes, né, que ele pegou aquele boom. E depois a cidade foi começando a cair. E hoje o Ebert, o prefeito de Macaé, meu abraço aqui para você, Ebert, realmente vem fazendo um trabalho fantástico. Em contrapartida, os municípios, Roberto. Você vê uma cidade como Cabo Frio. Cabo Frio está destruído. O prefeito assumiu lá, doutor Serginho, já colocou a cidade em estado de calamidade financeira. Né, para você ver como o cenário, como uma cidade tão rica pode ficar tão pobre, né? Como a cidade pode ela entrar numa decadência num momento em que o mundo hoje, né, está no processo de transição. Hoje o mundo está aqui no digital, nós estamos aqui no digital.
Você vê que a direita do mundo, depois da vitória do Trump, já está se reunindo, os empresários já estão se reunindo, algumas ações já foram feitas, né, para tentar tirar um pouco o controle do digital aí da China, e a China volta a surpreender com esse DeepSeek, que é a nova IA, né, ele já vem na concorrência do ChatGPT. Então, assim, você vê que tudo está se transformando, né? E aqui no Brasil as coisas parecem que estão andando um pouco para trás, né? Com a falta de um planejamento econômico a nível federativo, né? A nível de Brasil, né? A economia não consegue se encaixar, né? Nós podemos passar por um momento realmente de a tecnologia avançar ao ponto do petróleo não ser tão mais preciso, né? E nós vamos morrer com um subsolo milionário, né? Porque não houve realmente uma atividade, um planejamento focado no desenvolvimento do nosso país em função do petróleo. Ô Wilson, nós tivemos aí vários prefeitos no ano passado, aí, prefeitos eleitos em Brasília, percorrendo gabinetes de parlamentares em busca de emendas. Alguns parlamentares prometeram direcionar emendas para esses municípios. Você acredita que essas emendas elas vão se efetivar esse ano com tanta facilidade? Os prefeitos vão receber essas emendas? Olha, Roberto, essa é a grande pergunta que Brasília hoje está no ar aqui em Brasília. Porque o que está acontecendo? Vamos priorizar, Roberto, como sempre, educação e saúde. As emendas que forem destinadas para educação e saúde, provavelmente vão ser emendas que vão, né, ter aí, vão alcançar, vão talvez, através de muito trabalho, né, junto aos parlamentares, junto ao governo federal, para poder liberar. Mas as outras emendas, da área de infraestrutura, turismo, essas emendas vão sofrer cortes, porque não vai ter orçamento. Então, assim, tudo que foi prometido, né, liberar um orçamento para ter algumas votações também lá no Congresso, né, o governo precisava votar algumas questões, então liberaram aquele orçamento, não apagar as luzes para aquela correria no final do ano. E agora, Roberto, o que acontece com essas emendas parlamentares? O que foi prometido no final do ano passado, na última semana de fevereiro, é quando realmente os parlamentares eles vão direcionar essas emendas. Porque muitas vezes o município, Roberto, vem aqui, o prefeito vem solicitar recursos e o município está inadimplente, o município está com o calque, né, que está com suas questões vencidas, e aí esse município ele não pode receber esse recurso. E muitas vezes o prefeito vem aqui, o deputado promete essa emenda para ele, mas na hora de ele poder receber essa emenda, ele não vai poder receber. E aí o que acontece? Tem uma janelazinha na última semana de fevereiro agora, que ele pode redistribuir essa emenda, né, para uma outra localidade, para um outro município que esteja adimplente com as suas questões junto ao governo federal. Então, essa mexida nesse baralho aí vai acontecer de prefeitos perder emendas, ter novas indicações. E a realidade, Roberto, que os municípios têm muita dificuldade com relação à prestação de conta dessas emendas. Não tem corpo técnico, né, na cidade, nos municípios, capaz de poder fazer, gerenciar, né, todo esse governo que vem do recurso federal. A gente está aqui em Brasília montando aqui uma força-tarefa para poder atender esses prefeitos, atender essas solicitações, para poder ajudar, Roberto. O nosso papel aqui é tentar contribuir com o nosso Estado. Mas realmente o prefeito vem, pede a emenda, aí o município está com dificuldades financeiras, não tem as certidões, né, dentro do calque aí apresentadas para poder receber, e essa janelinha vai poder fazer uma redistribuição, né? Aí é onde entra muitos institutos, muitas fundações, muitas associações que podem receber esse recurso e redistribuir também para os seus municípios, realizando os seus projetos aí. E é isso, meu amigo. Então, o seu orçamento pode sim ser contingenciado aí em mais, Roberto. Vou te dar um número aqui, sendo muito otimista, Roberto. Quase 70%. Quase? Ele vai ser 30%? 70%. Meu Deus. Vai ser contingenciar, vai sobrar 30%, vai contingenciar em torno de 70%. 70% vai contingenciar. Misericórdia. Sendo otimista. Wilson Souza, economista, tá direto de Brasília. Obrigado, querido. Bom dia para você. Muito obrigado, Alberto. Mais uma vez aqui agradecer toda a sua audiência, esse público maravilhoso que você tem aqui, Portal Viu. E tamo juntos sempre e misturado. Ó, grande beijo no seu coração. Qualquer coisa, me chama que eu tô aqui também peregrinando junto com os prefeitos do estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Wilson.